Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. O convite você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo? De cada 10 contratações feitas em fevereiro, 6 foram de trabalhadores com ensino médio completo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos conferir. Ao todo foram feitas mais de 1.900.000 admissões em fevereiro para vagas de trabalho formal. E desse total, 1.200.000 foram contratações de pessoas com ensino médio completo, o que corresponde a 62,2% do total. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A diferença entre o número de contratações de pessoas com esse nível de escolaridade para o ensino superior completo, que ficou em segundo lugar, é de quase 1 milhão de empregos. Em fevereiro foram admitidos mais de 212 mil brasileiros ou estrangeiros formados em algum curso superior. O número é cerca de 4,5 vezes menor do que os trabalhadores que concluíram o ensino médio. Quanto ao tipo de atividade econômica, a maioria das admissões em fevereiro foi de trabalhadores do setor de serviços, com destaque para os vendedores do comércio em lojas e mercados. A faixa etária predominante nas admissões foi dos 18 aos 24 anos e no mês foram admitidas mais mulheres do que homens. O consumo de carne bovina no ano passado atingiu o menor nível em 18 anos aqui no Brasil. As informações são do relatório divulgado pela Consultoria Agro. O estudo indicou que, apesar de alta na produção de carne bovina em 2022, o consumo interno foi o menor desde 2004. No ano passado, cada habitante brasileiro consumiu o equivalente a 24 quilos e 200 gramas de carne bovina, o menor nível em 18 anos no Brasil. Segundo o relatório, esse foi o quarto ano seguido de recuo no consumo per capita do alimento. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Atingiu 7.900.000 toneladas no ano passado, sendo 5.200.000 consumidos no mercado interno, ou 65% da produção. Os 2.850.000 toneladas foram exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021. Foram abatidas quase 30 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. Um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023, com a reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destinos. E uma boa notícia: reservatórios das usinas hidrelétricas podem chegar ao fim do período de chuvas com o maior nível em 12 anos. O levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta para uma situação de conforto no período de estiagem. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as represas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste devem atingir 85,7% da sua capacidade máxima no dia 30 de abril, momento em que termina oficialmente o período úmido, o que representa o maior nível de armazenamento em 12 anos. Em 2021, quando o país enfrentou uma grave crise hídrica e precisou ligar praticamente todas as suas usinas térmicas para evitar um racionamento de energia, o volume útil dos reservatórios estava em menos da metade disso nesse período. No fim de abril, estava em 66,5%. Com a fartura de chuvas nos últimos meses, algumas hidrelétricas estão com o maior nível de armazenamento da história. O reservatório da Serra da Mesa, em Goiás, que foi inaugurado no Rio Tocantins em 1998, nunca esteve tão alto. No sábado, ele chegou a 79,3% da capacidade máxima. Em janeiro, pela primeira vez em mais de uma década, a hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, estava tão cheia que precisou abrir suas comportas para controlar o nível de água. No Nordeste, o quadro dos principais reservatórios também é satisfatório. A usina de Sobradinho, na Bahia, no Rio São Francisco, alcançou quase 95% do volume útil nesse fim de semana. Vale lembrar que em 2015 ela ficou perto de entrar no volume morto por conta da escassez de chuvas.
Nem muito calor, nem muito frio. O outono é marcado por tempo seco e uma intensa variação climática que, combinados com a poluição, viram um veneno para a saúde dos olhos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o oftalmologista, Dr. Getúlio Cardoso. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Daniela Parisi. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto que é tão importante e comum na vida de muitas pessoas. Com certeza. Doutor, começa explicando para a gente. É verdade que essa estação nos deixa mais sujeitos a alergias e infecções? Quais os riscos que esse período do ano traz para os nossos olhos? Olha só, esse período do ano, até por conta das mudanças ambientais que acontecem, existe uma dispersão maior de alérgenos, de substâncias microscópicas no ar, que provocam crises de alergia nas pessoas mais suscetíveis. Então, é uma época do ano onde aquela pessoa mais alérgica, ela sofre mais porque ela vai ter mais crises. E o que essa crise leva ao olho? Leva a uma vontade muitas vezes incontrolável de coçar. Essa coceira no olho a gente sabe que pode ser prejudicial a longo prazo, né? Existem doenças, eu vou falar de uma que é o ceratocone, que ela tem uma relação direta com o hábito de esfregar e de coçar os olhos. Então, a gente sempre orienta nossos pacientes que evitem ao máximo coçar, mas que para isso ser possível, muitas vezes é necessário se fazer uso de substâncias, de colírios e antialérgicos. Doutor, para quem o outono costuma ser mais prejudicial? Para crianças, por exemplo, ou para mulheres na menopausa, idosos? Olha, ambos sofrem, né? As crianças sofrem e as mulheres na menopausa também. Especialmente esse grupo que eu falei, o grupo mais alérgico, que tem mais crises de conjuntivite alérgica. O que acontece com as mulheres, especialmente as mulheres na menopausa, as mulheres que usam anticoncepcional? São pessoas mais predispostas a desenvolver olho seco. E com a diminuição da frequência que a gente pisca os olhos, ao usar computador, ao usar telas, ao usar celular, isso exacerba muito as queixas de olho seco e faz com que essas pessoas procurem mais o consultório oftalmológico para prescrição de colírios, especialmente colírios lubrificantes. Chegou a hora do senhor pontuar para a gente algumas dicas para manter a saúde dos olhos nessa estação tão seca. Vamos lá. Nós vivemos nesses novos tempos de uso de tela, de uso de computadores, né? Isso tem aumentado muito a frequência de olho seco. Por quê? Porque normalmente quando a gente presta atenção em alguma atividade do tipo, especialmente celular, a gente diminui a frequência que pisca. E o nosso piscar é o principal responsável pelo espalhamento da lágrima nos nossos olhos. A lágrima lubrifica os olhos. E essa ausência de lágrima que é provocada por esse tipo de atividade leva a uma série de queixas, entre elas a diminuição da visão. Então a gente prescreve sempre o uso de colírios lubrificantes, orienta algum tempo de pausa entre o trabalho, sair da frente do computador, passar em torno de 30 segundos a 1 minuto, olhando para no ambiente externo, olhando para o infinito, para tirar aquela distância de foco muito próxima e diminuir aquelas queixas de cansaço visual que as pessoas normalmente têm ao exercer esse tipo de atividade. E para quem usa lentes de contato, como é o meu caso, esse período ele é bastante difícil. Quais os cuidados, além daqueles básicos, que devem ser tomados ou reforçados? Bom, além dos cuidados básicos de higiene com a lente de contato, né, a gente sempre orienta que os pacientes retirem a lente de contato diariamente para limpeza e higienização. Hoje em dia isso já é bem mais simples, existem substâncias apropriadas que fazem a limpeza da lente de contato durante a noite. A gente sabe que o fato de dormir de lente de contato aumenta muito o risco de infecções no olho, né? E além disso, a lente de contato ela também propicia um ressecamento maior dos nossos olhos. Então, os pacientes normalmente são orientados a piscar mais frequentemente os olhos e usar colírios lubrificantes adequados para uso com lente de contato. O senhor falou bastante sobre o uso de colírios lubrificantes. E a gente tem esse costume, né? Eu sinto uma coceirinha aqui, um ressecamento ali, vou lá, pingo o colírio e tá tudo certo. Mas quando é a hora de procurar, de fato, um especialista?
Além do exame oftalmológico anual, que é indicado, nós sabemos que muitas doenças oftalmológicas que podem levar à cegueira, elas não têm nenhum sinal, nenhum sintoma, até que estejam em estágios avançados, né? São doenças silenciosas, então existe a indicação do paciente procurar anualmente fazer um exame oftalmológico. Além disso, caso você esteja com alguma queixa, esteja sentindo algum embaçamento na sua visão, queixa de ressecamento do olho, sensação de o olho arranhando, ardendo, aquele peso na visão quando está realizando suas atividades de leitura, de computação, de leitura, ao dirigir, né? As crianças que sentem muita coceira, qualquer outra queixa. O olho é um órgão que normalmente ele leva um alerta das pessoas, né? A gente percebe um simples corpo estranho que cai no nosso olho, por menor que seja, mas a gente procura imediatamente um oftalmologista porque o incômodo é muito grande. Então, qualquer sinal de olho vermelho, procura o seu oftalmologista para excluir algum problema mais sério. Tá certo, nós conversamos com o Dr. Getúlio Cardoso, médico oftalmologista especializado em glaucoma e catarata. Muito obrigada, ele falou aqui pra gente sobre a importância de manter a saúde dos olhos nesse período aí de outono. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Muito obrigado, Daniela Paris, foi um prazer. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Uma reportagem especial sobre insônia. Afinal, a falta de sono pode aumentar em 69% o risco de ter um infarto. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Elon Musk e centenas de especialistas mundiais assinaram um apelo para uma pausa de 6 meses na pesquisa sobre inteligências artificiais, alertando para grandes riscos para a humanidade. O foco seria as inteligências artificiais mais potentes do que o ChatGPT-4, o modelo da OpenAI, lançado este mês. Na petição publicada no site futureoflife.org, o grupo pede uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras e vigilância de sistemas da inteligência artificial. A suspensão também daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o ChatGPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. O texto é assinado por personalidades que expressaram seus temores sobre uma inteligência artificial incontrolável que supere os humanos. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do laboratório de inteligência artificial do Google, o DeepMind, o diretor da Stability AI, Emad Mustak, além de especialistas americanos em inteligência artificial, acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. O assunto agora é comida. É difícil encontrar alguém que não goste daquele feijãozinho bem temperado ou aquela mistura saborosa. Atenção! Um estudo demonstrou que no prato de mais da metade dos adultos brasileiros tem várias pitadas a mais de sal. O dado é de um novo estudo conjunto entre pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Pense. A pesquisa mostrou que 56% dos adultos com mais de 20 anos ultrapassam o limite recomendado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, que é de 2.300 miligramas por dia. Foi demonstrado que o consumo do sódio ocorre principalmente por meio do sal de cozinha e que os principais alimentos que aumentam o consumo é o pão francês, ou de sal como é conhecido em algumas regiões, no feijão, no arroz e no bife. É bom lembrar que o excesso de sódio é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão e AVC. Dessa forma, a pesquisa demonstrou que diminuir o consumo é uma das intervenções mais efetivas em termos de custo-benefício para reduzir a incidência dessas doenças.
Os especialistas indicaram no estudo algumas formas de reduzir o consumo do sal, como, por exemplo, reduzir gradativamente a quantidade usada no preparo de alimentos, trocar por outros temperos como ervas secas ou até mesmo frescas, evitar enlatados e optar por conservas ao vapor, e experimentar alternativas ao pãozinho, como, por exemplo, a tapioca e o cuscuz, que são preparações que conseguimos controlar a quantidade de sal. A boa notícia é que é possível aprender a consumir menos sal e treinar o paladar para apreciar o sabor real dos alimentos. Também é importante reduzir o consumo de refeições prontas e de embutidos, já que elas contêm não só uma grande quantidade de sódio, como também de conservantes. Você sofre de insônia? Atenção, porque a insônia aumenta o risco de infarto. A constatação vem de um estudo realizado com pessoas que dormem pouco. Junto com alimentação saudável e atividade física, o sono é essencial para uma boa qualidade de vida, por isso a falta dele representa vários danos à saúde. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Já faz 10 anos que o Clécio sofre de insônia. Eu deito para dormir, às vezes eu demoro 2, 3 horas para induzir ao sono e às vezes acontece ao contrário, eu acordo às 3 ou 4 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Vira para um lado, para o outro, senta, levanta e nada. É uma agonia, né? Muitas vezes eu até acabo saindo com as minhas cachorras para passear às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para mim não ficar sem ter o que fazer. E durante o dia, vem a consequência. A gente fica com o corpo sobrecarregado, a gente sente. E aí chega uma hora que a gente começa a ter uma certa dificuldade até para enxergar a tela do computador, né? É o corpo que está cansado, que ele dormiu mal, então você vai ter um dia mal. Mas o problema vai muito além da indisposição no dia seguinte. Afeta a saúde como um todo, inclusive o coração. Um estudo que foi apresentado no último Congresso Mundial de Cardiologia mostra que quem sofre com insônia tem um risco até 69% maior de sofrer um ataque cardíaco do que quem dorme bem. Pesquisadores da Universidade de Alexandria, no Egito, realizaram uma revisão sistemática de outros estudos relacionados com dados de 1.100.000 adultos. O Dr. Caio Simões, médico clínico e cardiologista, analisou os resultados. Eles conseguiram avaliar que a insônia tem uma associação independente com o infarto. Era um fator de risco independente de outros fatores, como hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto. O especialista afirma que esse foi o estudo mais robusto, relacionando a insônia com os eventos cardiovasculares. Isso é muito importante para os médicos e se preocuparem mais com esse assunto, né? Interrogarem da mesma forma que a gente pergunta numa consulta se o paciente tem pressão alta, se tem colesterol, tem diabetes, fazer uma anamnese ali direcionada para avaliar a qualidade do sono do paciente, se ele dorme bem, se o sono é reparador. A insônia acontece quando o indivíduo tem dificuldade para pegar no sono ou se manter dormindo. Despertar muito cedo e não conseguir voltar a dormir também caracteriza o distúrbio. Uma vez diagnosticado o problema, o tratamento é essencial para a redução de vários riscos à saúde. Envolve terapia cognitivo-comportamental, segmento com psicólogo, para entender se há algum motivo ali por trás dessa insônia, se há algo que justifique ali algum medo, algum temor, alguma rotina, algo que possa ser modificado, conversado para ajuste de insônia. Clécio faz terapia desde que descobriu ter TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na época, também começou a tomar medicamentos que acabaram ajudando na qualidade do sono. Mas quando não toma... Eu esqueci de comprar o remédio ontem, então eu fui perceber a falta dele à noite, 11 horas da noite.
Então, acabei tendo uma noite horrível. O cardiologista ressalta a importância da higiene do sono, que afirma ser tão boa quanto o tratamento medicamentoso, mas sem os efeitos colaterais dos remédios. A grande diferença é que o uso de medicamento ele vai ter um efeito ali a curto prazo, né? Então é muito mais rápido. Já a mudança do estilo de vida, a higiene do sono, vai demorar mais de começar a ver os efeitos benéficos, né? O doutor indica a manutenção de uma rotina noturna, com pouco uso de telas, como celular, computador e televisão. A alimentação precisa ser leve. Não é recomendável praticar atividades físicas intensas durante a noite. E, claro, também não se deve ingerir estimulantes, como cafeína, perto da hora de dormir. O ambiente, né? A gente tem que, idealmente, deixar um ambiente calmo, bem escuro, uma temperatura adequada, sem barulho. Você toma um banho quente já para ir relaxando. Então, essas são as medidas simples que ajudam muito. É claro que os efeitos não são imediatos, mas a longo prazo, o especialista diz que os resultados são garantidos e podem transformar vidas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda.